Um dos maiores intelectuais do Brasil foi assassinado ao tentar reconquistar sua honra por questões pessoais. Euclides da Cunha foi, sem sombra de dúvidas, uma figura muito importante para a história brasileira. E o seu assassinato, digamos que foi um dos episódios mais escandalosos da história. Nesse episódio, então, eu vou te contar absolutamente tudo sobre Euclides da Cunha. A sua trajetória, a escrita do seu grande e renomado livro e o que levou essa figura a simplesmente invadir uma casa disposto a matar ou morrer. E esse episódio aqui, gente, ele foi sim pedido de ouvinte, tá bom? Mas no caso não foi apenas um ouvinte, foram 3 ouvintes que pediram a história do Euclides da Cunha, exatamente porque ao ouvirem a história do Euclides Kliman, viram o nominho ali e falaram: conheço um outro personagem que tem esse mesmo nome que pode ser interessante. E sim, gente, mais uma vez o Brasil está aparecendo por aqui. Vocês gostaram tanto do Brasil, obrigada por terem deixado seus comentários no último episódio brasileiro, que eu decidi trazer mais Brasil por aqui. E aí também deixa nos comentários se vocês vão gostar desse episódio, pra eu saber que realmente eu tenho que trazer bastante Brasil. Mas antes de começar, eu só queria deixar aqui o meu beijo, meu agradecimento pra Helena Abreu, pra Luma Nogueira e pra Marta, que foram as pessoas que pediram nesse episódio do Euclides. Falar que eu espero que vocês gostem desse episódio, que ele faça jus à história que vocês me pediram. E, enfim, muito obrigada pela sugestão. E se você quiser me mandar uma sugestão, presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Por quê? Eu sei que, eu tava incentivando vocês a me mandarem mensagem em todas as vias possíveis e imagináveis. E o que acontece? Eu comecei a ficar louca. Eu comecei a perder completamente o controle de, tipo, quem pediu qual episódio, aonde, quando, como. Porque eram muitas frentes. Aí eu, no silêncio da noite, assim, realmente, assim, silêncio da noite mesmo, do tipo 2:30 da manhã, eu tô quase dormindo, assim. Aí 3 da manhã eu, abri o olho e falei: cara, por que eu não peço pra eles me mandarem por e-mail? Eu tenho um e-mail do podcast, por que eu não peço pra eles mandarem por ali, que fica tudo unificado num só lugar? Eu não sei por que eu não pensei nisso antes, tá, gente? Tá? Essa luz divina só veio na minha cabeça agora. Mas então fica aqui o meu pedido pra você. Se você quiser sugerir um episódio, ou tiver, enfim, alguma ideia, algum pedido específico que seja, me manda no e-mail. Eu vou deixar o e-mail na descrição do episódio aqui. Só me mandar um e-mailzinho lá, a gente conversa e aí eu consigo visualizar melhor todos os episódios que vocês estão me pedindo e aí atender aos pedidos numa ordem cronológica também, porque, gente, sério, assim, eu comecei a me perder muito forte. E se você é dessas pessoas que curte sugerir um episódio ou o que seja, eu não queria falar nada não, mas digamos que um dos planos de apoio do podcast te dá direito a 2 coisas bem importantes. A primeira delas é fazer parte do grupo do WhatsApp do podcast, em que a gente vai poder papear bastante. E nesse grupo do WhatsApp eu vou fazer enquetes para vocês me ajudarem a decidir quais são os temas dos episódios extras para os apoiadores. Então esse é o primeiro ponto importante. E o segundo ponto importante é que as pessoas que fizerem parte desse plano de apoio vão ter preferência na hora de sugerir episódios. Então o seu episódio ele vai lá pra cima na lista dos episódios sugeridos. Então, se você curte esse tipo de coisa, é só entrar aqui na descrição do episódio e ver todos os links ali do apoio. Então, a gente tá na Aurelo, no Apoia-se e no Patreon. Nessas 3 plataformas, você vê ali qual que é a melhor opção pra você e tudo que eu tenho pra oferecer, porque sim, teremos episódio extra pra apoiadores, teremos grupo no WhatsApp, teremos muitas coisas interessantes. Então, entra lá, dá uma bisoiada. E agora sim, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu dia 20 de janeiro de 1866 na Fazenda Saudade, em Santa Rita do Rio Negro, em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Ele era filho de Manuel Rodrigues Pimenta da Cunha e Eudóxia Alves Moreira da Cunha. Gente, eu esqueci de falar na introdução, mas assim, eu fiquei fanha agora. Tipo, me deu uma crise de rinite antes de entrar aqui nesse episódio e começar a gravar. Quer dizer, entrar no episódio não, né? Antes de ligar o microfone e começar a gravar. Licença poética, tá? Que eu tô fanha do mais absoluto nada. E aí, assim, eu já tava pronta pra gravar, falei, vou gravar. Mas tá, de volta à história, o pai do Euclides da Cunha, ele trabalhava como guarda-livros nas fazendas de café da região da Paraíba do Sul.
o que fizesse com que ele tivesse que viajar bastante, né, se deslocar bastante. No caso, ele visitava bastante Nova Friburgo, São Fidélis e, claro, Cantagalo. Já a mãe do Euclides não se fala muito sobre. O que se sabe é que ela acabou falecendo de tuberculose quando o Euclides tinha 3 anos de idade e a irmãzinha dele tinha apenas 1. Com a morte da mãe do Euclides, o pai dele precisou largar o seu negócio e ele buscou ajuda ali de diferentes familiares. Por conta disso, então, o Euclides passou grande parte da sua infância entre Teresópolis, São Fidélis e o Rio de Janeiro. Até que então o Euclides entra para a escola em 1883 e é aluno de Benjamin Constant, um militar, engenheiro e professor brasileiro. E por que eu trouxe especificamente o nome do professor do Euclides da Cunha? Porque digamos que esse carinha aí, esse tal de Benjamin Constant, caso você não tenha ouvido já o nome dele na vida, digamos que assim, ele começou um pouquinho assim a influenciar o Euclides com relação a algumas coisinhas, mostrando ali os tais dos ideais republicanos. E nisso tudo, digamos que ele teve uma importância assim enormíssima na vida do nosso personagem principal. Mas tá, aqui chega o momento que eu preciso abrir o parênteses para te dar um contexto do que estava rolando no Brasil daquela época e o porquê que esses ideais republicanos eram tão importantes. Basicamente, naquela época, o Brasil ainda era um império, governado por Dom Pedro II. E nesse império, o exército era uma das instituições mais monarquistas e conservadoras do país. Só que já estava rolando, assim, pelos corredores da escola militar, uma movimentação por parte de jovens cadetes, oficiais e engenheiros que queriam uma mudança ali no Brasil. E esses militares em questão, eles defendiam muito a ciência, o progresso e, principalmente, a substituição da monarquia por um regime republicano, inspirados ali em ideais positivistas. E quem que era um grandíssimo defensor do positivismo e de tudo isso que eu acabei de comentar? Ele mesmo, Benjamin Constant. Não, se você pensou que era o nosso personagem principal, tô falando do professor dele. Mas sim, Benjamin Constant, que por sua vez passou a sua crença ao seu aluno, Euclides da Cunha. Então meio que se você chutou Euclides da Cunha, você também acertou. Mas aqui eu tava falando do Benjamin Constant e ele passou tudo pro Euclides da Cunha. Mas fechado aqui o meu parênteses, vamos voltar para 1888, na história aqui de Euclides da Cunha, quando o nosso personagem principal, ele já demonstra com muita força, assim, que ele estava 100% do lado da causa republicana. Isso porque, nesse ano específico, o Euclides da Cunha, ele participou de um protesto contra o ministro da guerra, em que, no caso, ele jogou a sua espada no chão, nos pés do ministro da guerra. Esse gesto, hoje em dia, pode parecer, não é nem pouca coisa, né? Pode ser uma coisa meio de maluco, que a gente olharia e falaria, querido, né? Toma aqui a sua espada. Enfim, mas naquela época era um gesto assim bem escancarado de que Euclides da Cunha estava rejeitando a autoridade imperial e estava ali aderindo 100% à causa republicana. O que acontece com Euclides da Cunha então, meus amores? Ele é expulso da escola militar e aí ele começa a apoiar fortemente assim a propaganda republicana em um jornal que naquela época era conhecido como a Província de São Paulo. Hoje em dia, digamos que a gente conhece esse jornal como o Estado de São Paulo. E nisso o tempo foi passando, né? Aqui e ali, aquelas coisas todas, até que a gente chega no dia 15 de novembro de 1889. O que aconteceu nesse fatídico dia? Vou te dar um tempinho aqui pra você falar em voz alta ou pensar, até porque, né, eu espero que você saiba o motivo pelo qual você está curtindo o seu feriado todo dia 15 de novembro. Isso, muito bem, eu tenho certeza que você acertou. O que aconteceu foi a proclamação da República, que coloca um fim à monarquia tal qual o nosso personagem principal queria. E com a proclamação da República, o Euclides da Cunha, ele conseguiu voltar pro exército, onde ele se formou ali como engenheiro militar. Mas ele também foi muito reconhecido, assim, pelo seu conhecimento em matemática e ciências físicas e naturais. E aí, nisso, ele também teve passagens aqui e ali em diferentes órgãos do exército. Eu não sei se posso chamar de órgãos, mas assim, o currículo dele tem ali umas outras coisas mais que ele fez e tal, que eu decidi deixar de fora, mas o ponto é que ele foi vivendo a sua vida e foi crescendo dentro do exército, enquanto a sua vida pessoal ela também desenrolava, porque foi no meio disso tudo que ele se casou com Ana Emília Ribeiro, filha de um major que foi um dos líderes da proclamação da República. E aí, mais uma vez, o tempo foi passando. Euclides foi vivendo a sua vida, foi se dedicando ali ao exército, tudo mais, casou, tal, foi tendo filho, essas coisas todas, até que a gente chega em 1897. Nesse ano em questão, acontece a Guerra de Canudos, que por sua vez foi um conflito armado envolvendo o exército brasileiro e membros de uma comunidade religiosa liderada por Antônio Conselheiro, tudo isso em Canudos, no interior da Bahia. Esse grupo reunia milhares, assim, de sertanejos, ex-escravizados, vaqueiros e lavradores pobres.
que em outras palavras aqui eram pessoas marginalizadas pela nova ordem republicana. Só que o exército via esse grupo do Antônio Conselheiro como sendo fanático e monarquista, do tipo sim, como se eles quisessem derrubar a república e restaurar a monarquia. E o Euclides da Cunha, nessa época, ele seguia escrevendo pro jornal, né, o Estado de São Paulo, que eu vou ficar me referindo como o Estado de São Paulo. Então ele continuava escrevendo alguns artigos e começou a comentar sobre a Guerra de Canudos, até que ele recebeu um convite assim que mudou completamente a sua vida. No caso, ele foi convidado pelo jornal para ir até Canudos e cobrir a guerra. Sim, como um correspondente de guerra. E ele foi. Só que ele foi com uma expectativa de encontrar um grupo fanático, né? Como eu comentei, fanático e que queria a monarquia e que era contra a república que o Euclides tanto defendia. E ele chegou lá e ele se deparou com um Brasil que ele não sabia que existia. Tanto no quesito da geografia, vamos dizer assim, né? Então, do lugar onde tudo estava acontecendo, mas principalmente com relação ao povo. O que ele encontrou ali foi um povo extremamente resistente, extremamente autônomo e que vivia, assim, real, à margem do Estado. E ainda nessa linha, a gente tem que lembrar que o Euclides, ele morava no Rio de Janeiro. Então, ele estava ali no litoral, ele estava onde estavam as leis, onde estava a modernidade. E ele encontra em Canudos um Brasil que sofria com as secas em um ambiente devastado e, assim, mergulhado na miséria. Isso tudo fez com que Euclides ele tivesse, assim, uma baita crise existencial e intelectual, porque ele começou a questionar todos os valores da República. E lembrando aqui que ele era um defensor da República com unhas e dentes, então imagina o caos que não estava na cabeça dele. O que ele se questionava era mais ou menos umas coisas do tipo, como que esse governo, que se diz, né, tão moderno e tão, eu ia falar fodelão, mas tudo bem, mas tão moderno, como que eles conseguem massacrar o seu povo com tanta crueldade? E não só isso, né, mas assim, como que aquele povo que vivia tão diferente do litoral, né, assim, que vivia em situações tão difíceis, conseguia sobreviver com tanta resistência e tanta força. Foi quando então ele voltou para o Rio de Janeiro, e ele voltou assim, literalmente dias antes da Guerra de Canudos acabar, e ele escreveu então o seu grande sucesso, Os Sertões, que foi publicado em 1902. Esse livro, ele é dividido em 3 partes. A Terra, descrevendo o sertão nordestino, então falando, né, da geografia, do clima e da natureza inóspita. O Homem, que faz uma análise do sertanejo, falando então da sua cultura, da sua resistência, da religiosidade e da exclusão. E a Luta, relatando com detalhes a Guerra de Canudos e criticando a violência do Exército e do Estado. E esse livro, gente, primeiro que assim, ele foi considerado o primeiro livro-reportagem do Brasil. E eu trago essa informação porque eu, como uma boa jornalistinha que ama a profissão, eu acho isso muito legal. Mas não só isso, assim, Os Sertões foi considerado real um baita de um estudo sobre a formação do Brasil. Isso porque esse livro, ele escancarava todas as contradições que existiam naquela época, né? Então, assim, essa questão da diferença do litoral para o interior, essa diferença do progresso e da exclusão, e da civilização e da barbárie, né, vamos dizer assim. Em outras palavras aqui, esse livro do Euclides da Cunha, ele vira, assim, logo de cara, uma obra-prima, pra não dizer outra coisa, assim, tipo, eu não vou falar best-seller, porque não necessariamente ele foi super vendido e uau, e explodiu, mas ele foi, assim, realmente um livro que logo de cara as pessoas perceberam o nível de importância dele para a cultura brasileira. Nem sei se seria para a cultura brasileira, né, para a história brasileira, do tipo, para o estudo da história brasileira. Acho que tá dando pra entender, né, ele foi muito importante pro Brasil, pronto, aí é pra todo mundo. Mas tá, depois do lançamento do livro, o Euclides ele passou a ser reconhecido por conta dele como um intelectual essencial para o pensamento brasileiro, chegando a entrar para a Academia Brasileira de Letras e para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, assim, no meio intelectual do Brasil, digamos que Euclides da Cunha, ele era reconhecido assim como um baita de um gênio que ajudava a explicar o Brasil real, assim. Só que, se por um lado era tudo flores, lindo, maravilhoso, ele estava sendo aclamado, todo mundo amava ele, aplaudia por onde ele passava, tô brincando, tá, gente? Não, também não era assim. Mas, tipo, se por um lado ele estava sendo extremamente aclamado e as pessoas admiravam muito ele, do outro, digamos que ele estava sendo muito criticado. Sim, gente, eu estou falando do lado do exército, que viu no livro do Euclides uma baita de uma traição. Não à toa, depois da publicação de Os Sertões, o Euclides, ele viu, assim, a sua carreira indo de mal a pior. Quer dizer, ele foi sendo cada vez mais excluído dos círculos oficiais do Exército. E ainda nessa linha, um outro órgão, vamos dizer assim, uma outra instituição, não sei ao certo que palavra usar, mas assim,
que também estava revoltado com o livro do Euclides, também estava criticando muito Euclides, era o governo, né? Era a República. Porque assim, gente, a gente tem que lembrar que a República, ela tinha acabado de ser instaurada. A gente tá falando da Primeira República. Então, assim, era muito importante que o governo ele conseguisse comprovar como a República era a melhor opção, né? Como que, provar a legitimidade do governo, aquela coisa toda. E aí imagina que sai um livro que pinta a República como sendo super cruel, maldosa, que causa dor por onde passa. Enfim, né, acho que deu pra perceber que, assim, o livro de Euclides acabou sendo, vamos dizer que uma faquinha nas costas da República e do Exército. E nisso, assim, gente, o Euclides, ele foi até vivendo a sua vida. Só que isso, a vida dele tava indo um pouquinho por água abaixo nesses âmbitos, quer dizer, no âmbito profissional, como eu comentei, né, ele tava com a sua carreira indo de mal a pior, o trabalho tava muito difícil, porque ele era vira e mexe transferido pra lá e pra cá, ele não tinha o reconhecimento que ele queria ter como engenheiro militar, e na sua vida pessoal ele também passou por um momento um pouquinho turbulento e tal, o que fez com que o Euclides ele decidisse focar toda a sua atenção numa terceira área da sua vida, vamos dizer assim, que era a escrita. Ele continuou, então, publicando artigos falando sobre o Brasil, né? Então ele escreveu sobre o Acre, sobre a Amazônia, sobre os conflitos de fronteira que aconteceram no Brasil, mas digamos que nenhum desses artigos teve o mesmo impacto que os Sertões teve. Então acho que dá pra imaginar que, assim, a vida do Euclides já não tava muito bacana, né? Assim, já tava rolando problemas em todas as frentes e aquela coisa toda, uma coisa meio caótica e tal, até que a vida pessoal dele, assim, se era o terceiro no nível de problemas que ele tava tendo, a vida pessoal dele, ela vai pro primeiro lugar. Assim, ela realmente chuta todo mundo e fala, agora sim você está ferrado, pra não usar outra palavra. Isso porque vocês lembram que eu comentei lá atrás do episódio, eu passei bem por cima, assim, bem rapidinho, mas que o Euclides, ele casou com uma mulher chamada Ana Emília Ribeiro. Pois bem, o casamento dele estava lá, estava de pé, mas digamos que não estava de pé muito feliz, né? Ou no caso, o casamento também estava indo de mal a pior. No caso, tinha muito ciúme, muitos conflitos envolvidos, mas principalmente distância. Já que, como eu comentei, né, o Euclides, ele estava viajando aqui e ali para escrever os seus artigos. E quebrando um pouco a linha cronológica aqui, mas eu juro que essa informação vai ser importante, eu preciso contar que o Euclides e a Ana, eles chegaram a ter 5 filhos, tá? Inclusive, no meio dessas tretas todas e tal, tipo, o casamento já não tava bacana, mas eles tiveram 5 filhos. O primeiro filho, então, nasceu em 1894, o segundo em 1896, mas ele acabou falecendo, assim, bem jovem. O terceiro em 1898, o quarto em 1901 e o quinto filho deles em 1906. E guarda essa informação do último filho que eu juro que ela vai ser muito relevante. E aí, enfim, vou ser repetitiva de novo, mas mais um tempo se passou. Até que a gente chega em 1907. 1907 que é o grande ano bem importante. Isso porque num dia X lá desse ano, tudo certo, o Euclides ele chega na sua casa e ele se depara com uma carta endereçada à sua esposa, a Ana. E aí, como um bom fuxiqueiro que ele foi, né, nesse caso, ele abriu a carta e decidiu ler. Essa carta era escrita por um cara chamado Dilermando de Assis, que era um jovem cadete, 16 anos mais jovem, tá, que a Ana, e que, assim, conversava com a Ana por essa carta de uma maneira que, cara, não tinha como contestar. Os dois estavam tendo um caso. E é aqui que eu preciso trazer a informação do filho que nasceu em 1906. E aqui, na verdade, eu vou trazer uma grande contradição que até hoje é debatida sobre a vida do Euclides da Cunha. Pois bem, o filho nascido em 1906 se chamava Dilermando da Cunha. Qual que era o nome do amante? Dilermando. Qual que era o nome do filho? Dilermando. Eu até falaria pro meu editor, deixa um silêncio aí pra você assimilar toda essa informação, mas silêncio no podcast não sei se funciona muito bem. Então, enquanto eu tô falando qualquer baboseira aqui, você associa as coisas. Assim, eu preciso te contar que registros da época contam que o Euclides ele chegava a se referir sobre o seu filho Dilermando como sendo uma espiga de milho no meio do cafezal, fazendo referência ali que esse filho específico, o Dilermando, ele era loiro, enquanto todos os outros filhos dele eram morenos. E aí, assim, gente, o que existe de debate até os dias de hoje é se o Euclides, ele sabia ou não que esse filho não era dele. Porque, enfim, caso ainda não tenha ficado claro aqui, eu acho que eu deixei bem claro, mas caso ainda não tenha ficado claro, sim, o Dilermando da Cunha, vulgo filho, nascido em 1906, na verdade, era filho da Ana com o amante dela, o Dilermando de Assis. E aí, assim, há quem acredite que o Euclides, ele sabia desde o começo que aquele filho não era seu.
e há quem diga que, na verdade, ele não fazia ideia. Rumores da época alegam que que o Euclides, ele até chegou a comentar com alguns amigos próximos seus que ele sabia que o filho não era dele. Só que a gente tem que lembrar que naquela época, bom, primeiro que um filho nascido de um casal que era casado, automaticamente era filho daquele pai e daquela mãe, né? Quer dizer, tipo, não tinha muito como contestar. E segundo, que questionar esse tipo de informação, se o filho realmente era dele ou não, ia causar um maior bafafá público. E isso, vocês vão entender também mais pra frente nesse episódio, era algo que, o Euclides, ele se importava bastante com né, a opinião alheia, vamos dizer assim. Então, o que eu preciso que você guarde desse bafafá todo que eu acabei de contar, vamos resumir num tweet, é que, em 1906, a Ana e o Euclides têm um filho chamado Dilermando. Beleza? Beleza. Porque o filho, ele foi registrado como filho de Euclides da Cunha. O nome dele era Dilermando. Eu falei era, e aí eu tô enfim. Dilermando da Cunha. E ele foi reconhecido como filho de Euclides da Cunha. E um ano depois, o Euclides, ele intercepta essa carta que deixa escancarado que a Ana estava tendo um caso extraconjugal com um cara chamado Dilermando de Assis. E gente, depois dele interceptar essa carta dele... Euclides, né? Porque, nossa, eu já falei tanto nome agora. Ele, Euclides, interceptar essa carta, ele fica, muito abalado. Mas, completamente devastado com aquela informação. De novo, surgem as dúvidas se ele já não sabia dessa traição desde o começo, desde o nascimento do filho dele, aquela coisa toda. Ou não, mas seja como for, depois da carta que existem os relatos, de como ele ficou extremamente abalado com a informação de que a Ana estava tendo um caso. Ele chegou a entrar com um pedido formal de anulação do casamento dele com a Ana, lembrando que naquela época, né, não existia divórcio. Mas, digamos que a igreja recusou o pedido dele. E nisso, então, o Euclides, ele se vê, literalmente preso naquele casamento que todo mundo já sabia que tinha treta envolvida e que estava metido no meio do bafafá e que era assunto em todo lugar que ele ia. Existem, inclusive, algumas cartas que ele chegou a escrever dessa época para amigos próximos, falando da sua revolta e da sua humilhação, de como ele estava se sentindo, né, humilhado. Isso porque, claro, ele estava em sofrimento por si só, né, de ter sido traído, aquelas coisas todas, mas ele acreditava também que ele estava sendo ridicularizado nos bastidores, da sociedade carioca. De novo, isso pode parecer pouca coisa pra gente, talvez. Não sei, pra mim eu fiquei do tipo, será? Enfim. Mas a gente tem que lembrar que aqui a gente tá falando de um homem militar, intelectual, pai de família. Então, naquela época, ainda por cima, passar por tudo isso era o auê do auê. Era a humilhação da humilhação. Era do tipo caos instaurado. E antes de seguir com a história aqui, gente, eu só preciso comentar que durante as minhas pesquisas eu achei uma informação muito interessante e aí eu quis trazer aqui para compartilhar, porque aqui quanto mais informação, melhor. Mas eu achei uma matéria feita com a neta da Ana, esposa do Euclides. A neta dela, uma neta dela, aliás, encontrou um diário da avó falando sobre todo o auê que vai ser a continuação desse episódio, mas falando principalmente sobre o casamento dela com o Euclides e sobre o caso dela com o Dilermando. E gente, nesses relatos aí, a Ana, ela alega que o casamento com o Euclides, ele não era nada legal. Eu já tinha comentado, né, que ele era caótico e tal, que o casamento tá vindo de mal a pior. Mas ela chegou a falar que o Euclides, ele xingava ela e que tiveram episódios em que ele chegou a cuspir nela e rasgar os seus vestidos. Enfim, eu depois, quando chegou essa parte de gravar o roteiro, eu parei pra pensar se não era interessante eu ter falado sobre isso antes, eu acabei deixando aqui. Pode ter ficado um pouquinho desconexo, mas eu só queria trazer essa informação, porque aqui a gente trabalha com informação vinda de todos os lados, né? Pois bem, dado então esse parênteses e esse contexto, né, de como cada um dos dois estava se sentindo e como que estava sendo a relação dos dois, digamos que o Euclides e a Ana, eles decidem se separar fisicamente falando. Afinal de contas, no papel, eles ainda eram casados e iam ser casados. A Ana, então, ela se muda de casa, ela vai para uma outra casa ali com os seus filhos, e ela acaba tendo outro filho, nascido em 1908. Esse filho, ele acaba falecendo ainda bebezinho, mas, sim, ele era filho da Ana com o Dilermando também, o que faz com que o Euclides fique ainda mais revoltado. E não só isso, tá, gente? A Ana,
quando ela saiu de casa com os seus filhos, ela se mudou para muito perto do Dilermando. Então, tava muito óbvio ali que os dois, eles continuavam tendo um caso, enquanto o Euclides, ele achava que ele estava sendo ridicularizado, e enfim, e todo aquele caos estava acontecendo. E assim, gente, ainda sobre esse nível de humilhação que o Euclides estava sentindo, eu só preciso ir um pouquinho mais fundo, porque realmente eu preciso que vocês entendam ou consigam, sei lá, tipo, meio que sentir o que estava acontecendo, o que estava passando por dentro do corpo do Euclides. Assim, a gente estava falando da Primeira República, né? Então, começo ali do século XX, na Primeira República, que era dominada por valores 100% patriarcais. E esse dominada mostrou como eu ainda tô fanha. Gente, rinite é um inferno. Então, um adultério desse nível, envolvendo dois militares, porque, né, vamos lembrar, o Dilermando também era militar. Gente, isso daí era do tipo, cara, muito fora da curva, do tipo, o auê do auê, numa escala de auês, esse daí tava lá no topo dos auês. Em outras palavras aqui, gente, o Euclides, ele não só estava sendo atingido como homem, né? Vamos dizer assim, na sua honra como homem, mas também como símbolo nacional. Do tipo, o autor de Os Sertões, um dos intelectuais mais renomados do Brasil daquela época, um cara fodelão, e essa é a única palavra que me veio na cabeça, mas assim, um homem do tipo, sabe, que era um dos maiores defensores da República, sabe, todas essas coisas assim, aquela coisa bem de honra mesmo. Ele pensa nesse homem, estava sendo traído pela sua esposa, que não só teve filhos com o amante, mas seguia tendo um caso com o amante, mesmo durante todo esse bafafá. Então, assim, de novo, só para vocês entenderem o nível de humilhação que o Euclides estava sentindo, assim, e a revolta que isso estava gerando nele. Assim, gente, isso tudo faz com que Euclides, ele entre numa fase muito sombria da sua vida. Assim, ele passe a se excluir de tudo e de todos. Nisso, ele para, então, até com projetos intelectuais seus, né, que era aquilo que estava mantendo ele meio de pé, vamos dizer assim, e ele fica completamente obcecado em recuperar a sua honra. É quando, então, ele decide fazer alguma coisa, né? Tomar alguma atitude. No dia 15 de agosto de 1909, Euclides da Cunha vai até a casa de Dilermando de Assis, onde Dilermando de Assis morava com o seu irmão. O irmão do Dilermando vai lá, abre a porta, vê a cara do Euclides e pergunta do tipo, o que você tá fazendo aqui? E o Euclides, no caso, só empurra o irmão e entra na casa. E estaria tudo bem se o Euclides não tivesse armado com um revólver e uma faca de açougueiro. O Euclides, então, entra na casa e vai direto, assim, no quarto onde ele sabia que o Dilermando estaria, né? O Dilermando, no caso, estava lá de boa, se barbeando, aquela coisa toda, e quando ele percebe que tem alguém entrando no quarto, ele, assim, nem teve tempo de reagir. O Euclides já sacou o seu revólver e atirou 2 vezes contra o Dilermando. O primeiro tiro acerta o Dilermando de raspão no braço, enquanto o segundo, o Euclides só errou mesmo. A questão é que, nesse momento, o irmão do Dilermando decide tentar conter o Euclides, que atira nele 2 vezes. O Dilermando, né, enquanto o seu irmão e o Euclides estavam lá nessa briga e afins, ele consegue alcançar a sua cômoda e alcançar o revólver que estava dentro da sua cômoda. E aí é quando começa um verdadeiro tiroteio. O Dilermando consegue atingir um tiro no abdômen do Euclides, que mesmo ferido, avança para cima dele com uma faca. Só que nisso o Dilermando ele atira mais 2 vezes. Uma no peito do Euclides e a outra no seu rosto. E o Euclides cai então morto. O Dilermando ele é preso logo depois de todo esse auê. E o irmão dele, caso vocês tenham ficado se perguntando, o Euclides, no caso, conseguiu atingir ele com os seus disparos. E o irmão dele, né, fica então paraplégico. Mas de volta ao Dilermando, ele ficou preso, assim, por um pouquinho mais de 1 ano, até que finalmente rolou o seu julgamento, né, em 1911. Nele, o Dilermando alegou legítima defesa e ele foi, assim, absolvido por unanimidade pelo júri popular. Aqui, gente, eu me sinto na obrigação de te contar que, assim, existem diferentes versões do que aconteceu exatamente nesse episódio, né, do tiroteio que custou a vida do Euclides da Cunha. Episódio esse, inclusive, que ficou conhecido como a Tragédia de Piedade, fazendo referência ali ao bairro onde tudo aconteceu. Assim, há quem mude aonde o Dilermando estava exatamente, o que ele estava fazendo, onde que estava o seu irmão, se o seu irmão estava A, se estava B, quantos tiros cada um acertou um no outro. Mas assim, seja como for, o desfecho é o mesmo. O Euclides da Cunha estava morto. O Dilermando de Assis foi preso e absolvido, e o irmão do Dilermando ficou paraplégico. Só que assim, se dentro da corte, né, o Dilermando, ele foi absolvido, digamos que fora dela, ele estava sendo, assim,
extremamente condenado. Isso porque a morte do Euclides foi um verdadeiro baque, assim, na população. Que, sim, estava dividida entre aqueles que defendiam o Euclides e defendiam o Dilermando, e eu já falo sobre isso, mas, no geral, estava, assim, bem em choque com o que tinha acabado de acontecer e com o fato de que o Euclides estava morto. Mas só para detalhar um pouquinho, as pessoas que defendiam o Euclides falavam que ele era uma vítima, né, de tudo aquilo que ele estava vivendo, e que ele tinha, sim, que tentar recuperar a sua honra. Mas, claro, aqueles também que defendiam o Dilermando, no caso, defendiam que ele estava agindo em legítima defesa e tal. De novo, gente, seja como for, o ponto é que a morte do Euclides foi um baque para todo mundo. Jornais de todo o país estamparam, assim, na primeira capa, matérias sobre a morte do Euclides. E não só isso. A imprensa tratava o caso todo como um escândalo moral e político envolvendo um dos maiores intelectuais da República. E nisso tudo, Euclides foi velado na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia super concorrida com figuras importantes da época. E assim, gente, aqui eu já poderia encerrar a história de Euclides da Cunha, mas eu preciso ir um pouquinho mais além porque ainda tem fofoca das braba envolvendo essa história. Então eu preciso te contar que fim deu a Ana, o Dilermando e os filhos de Euclides. Depois da morte do Euclides, a Ana e o Dilermando, eles se assumiram como casal, assim, e eles chegaram a casar, oficialmente. Só que eles viveram muito, assim, de maneira reservada, exatamente pra fugir da atenção de todo mundo, né? Porque imagina o caos em assumir que casou com a amante depois da morte do... Enfim. Eles ficaram juntos, assim, por 15 anos, quando a Ana acabou falecendo, né? Lembrando que eles tinham aí uma diferença grande de idade e tal. Assim, se eu sou bem honesta, existe uma outra versão que fala que, na verdade, o Dilermando conheceu uma outra mulher, traiu a Ana e aí eles se separaram. Mas assim, seja como for, o fato é que eles ficaram muitos anos juntos e eventualmente eles acabaram se separando, só que não sem antes terem ali vários filhos juntos. E o Dilermando, ele teve a sua carreira militar assim bem sólida depois de ser absolvido e depois de todo o bafafá com o Euclides. Mas ele nunca deixou de ser chamado de assassino. Como eu comentei, ele casou com a Ana e eles passaram a viver juntos. Só que a sua vida, ela estava longe de ser tranquila. Isso porque, gente, em 1916, ou seja, 7 anos depois da morte de Euclides da Cunha, ou do assassinato de Euclides da Cunha, depende de qual lado você está querendo defender, digamos que o filho de Euclides da Cunha, o Euclides Filho, sim, adoro a criatividade pros nomes, ele decidiu vingar a morte do pai. Ele, que tinha 22 anos na época, também foi armado até a casa do Dilermando. Ele disparou 4 vezes contra o padrasto, acertando ele nas costas, enquanto ele estava ali inclinado, mexendo em alguns papéis. Só que o Dilermando, mesmo ferido, conseguiu alcançar sua arma, revidar e matar Euclides Filho. De novo, aqui também existem diferentes versões do que tava, né, o que o Dilermando estava fazendo, quantos disparos, isso e aquilo, mas o fato é que Euclides Filho foi morto também e o Dilermando foi preso de novo. Ele foi julgado de novo, absolvido de novo, mas assim, se antes ele já era chamado de assassino, agora ele era chamado muito mais. Mas independente disso, o Dilermando ele seguiu a sua vida mais uma vez, chegando a escrever um livro, inclusive de memórias, para tentar limpar a sua imagem pública. Livro esse chamado A Tragédia da Piedade, Mentiras e Calúnias da Vida Dramática de Euclides da Cunha. Mas assim, mesmo com a publicação desse livro e tudo mais, ele seguiu sendo chamado de assassino até a sua morte. No caso, o Dilermando, ele chegou a casar de novo, depois da Ana, e ele chegou a ter outra filha que inclusive luta até os dias de hoje para limpar o nome dele, para fazer com que parem de chamar ele de assassino. Mas enfim, o Dilermando acabou falecendo em 1951, aos 63 anos de idade, vítima de um infarto. E com isso, meus amores, agora sim eu sinto que eu posso encerrar essa história tendo, né, aparado todas as arestas. Nossa, eu não sei de onde eu tiro essas expressões. Mas enfim, história essa que vocês me pediram muito, que eu achei muito interessante, obrigada, viu, todo mundo que sugeriu. Gente, tem muito personagem bacana pra trazer aqui e não são todos que eu tenho de cabeça, então eu adoro as sugestões de vocês, porque aí eu lembro do tipo, nossa, sim, vamos falar sobre, enfim. Mas o que eu achei muito louco sobre esse episódio é como existem também várias versões, né? E assim, isso chegou inclusive a me dar um nó na cabeça enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, porque tinha umas coisas do tipo, principalmente a questão do filho, eu confesso, tá? Eu tentei trazer bem mastigado aqui a questão do filho do Dilermando. Porque eu fiquei do tipo, mas gente, tem certeza que ele não sabia que o filho não era dele? O filho chamava Dilermando. Aí eu fiquei assim, sabe? Tipo,
Tem certeza? Enfim, eu sei que assim, tem várias versões diferentes dessa história, tudo, enfim, aí eu fiquei tendo uns nó na cabeça, mas acho que ficou claro, acho que eu consegui trazer essas diferentes versões, quer dizer, né, não muito em detalhes, mas acho que eu consegui mostrar pra vocês onde que tem essas diferentes versões e acho que eu consegui compilar todas as versões mais críveis, meu Deus, que eu encontrei. Mas, como sempre, eu gosto de avisar pra vocês essa coisa de que existem diferentes versões e tal, porque é isso. Pode ser que você, pesquisando por conta própria, se depare com alguma informação um pouquinho diferente da que eu trouxe aqui. E sim, existem diferentes versões dessa história. Mas tá, bora falar agora de dicas de viagem, até porque assim, eu não sei vocês, mas, quer dizer, vocês não devem estar mais aguentando me ouvir falar com essa voz fanha. Eu tô com a rinite muito atacada, eu já falei isso, né? Mas, nossa senhora, tá muito difícil gravar. E aí a rinite ataca, e aí parece que os divertidamente na hora eles paralisam, né? Assim, tipo, entupiu o nariz, o cérebro parou de funcionar. Não sei qual que é essa relação dos dois, mas tudo bem. Tudo isso pra dizer que vamos falar logo de dicas de viagem pra acelerar esse processo todo aqui, porque eu não sei vocês, mas eu não estaria aguentando ouvir. Nossa senhora, eu não estaria aguentando ouvir a minha voz fanha. É isso. Talvez porque eu estou ouvindo a minha voz fanha e errando cada frase por quanto tempo que eu tô gravando? 1h30, mas eu sei que meu editor vai conseguir enxugar bastante. Mas, enfim, vamos falar logo de dica de viagem, desculpa. Pois bem, claramente as dicas de viagem aqui a gente vai falar sobre o Rio de Janeiro. E eu queria seguir a linha cronológica das coisas. Então, o primeiro lugar que eu queria falar aqui é sobre o Museu Casa de Euclides da Cunha, que fica em Cantagalo, no Rio de Janeiro, na cidade onde ele nasceu. Cantagalo fica umas 4 horas de carro, assim, do Rio de Janeiro, então é uma viagenzinha, merece, né? Tem que ter um planejamento para ir até lá. E até lá, então, que existe esse memorial, né? Enfim, essa construção em homenagem a Euclides da Cunha. Assim, se eu sou bem honesta, a cidade toda gira em torno de Euclides da Cunha, tá? Pelo que eu tava vendo, assim, é do tipo, tem escola, tem rua, tem busto, tem estátua, tem, enfim, parece que tudo gira em torno de Euclides da Cunha. Mas é lá que fica esse memorial que realmente, assim, vai ser tudo sobre ele. E esse memorial, então, ele tem uma exposição sobre a vida do Euclides da Cunha. E aí ele tem uma série de coisas assim pra ajudar a contar a história dele. Então tem documentos sobre a Guerra de Canudos, tem cartas, tem livros escritos por ele. E, enfim, tem também o cérebro dele. Sim, gente, o cérebro, não me pergunte por quê, mas o cérebro dele tá lá e isso é uma coisa que tá sendo, assim, que eu fiquei vendo e foi super divulgada, do tipo, cérebro de Euclides. Na verdade, não era nem cérebro, qual que era a palavra que eles usavam? O encéfalo? Era encéfalo? Enfim, o cérebro dele tá lá. E foi muito divulgado isso. Pausa porque eu fui literalmente pesquisar se era encéfalo mesmo que eu tinha lido, e sim, era encéfalo. Então, no caso aqui, a gente não tá falando só do cérebro, né? A gente tá falando de uma parte da cabeça dele. Não vou entrar em detalhes, vai virar uma aula de ciências aqui. Parte da cabeça do Euclides da Cunha está lá nessa casa, nesse memorial, mas não tá num potinho assim, tipo a cabeça do cara lá do episódio de Lisboa. Tipo, não está num pote. Ela tá, na verdade, ali num túmulo, né? Bonitinho, em homenagem a ele e tal, mas saiba disso, porque também foi, de novo, muito divulgado que o encéfalo dele tava lá. Então, caso você tenha achado isso muito interessante também, aí quando você passar por lá, você vai saber. E assim, com relação a coisas um pouquinho mais práticas, né? Da galera que visitou esse memorial, eu vi muita gente falando que ele é bem simples. Algumas falaram isso num tom de crítica, mas outros falaram do tipo, não, só é um lugar, tipo, simples e legal pra você visitar. Mas, como sempre, eu acho bom trazer esse tipo de coisa pra vocês, pra você alinhar a sua expectativa, né? Assim, não vai esperar ver um museu interativo, luxuosíssimo, tecnológico. Tipo, saiba aonde você está indo. E outro ponto que eu vi que muita gente falou é que esse memorial, né? Cada hora eu tô chamando memorial, museu. Eu prefiro falar museu. Enfim, esse museu, ele fica longe do centro, tá? De Cantagalo. Então, verifica muito bem onde ele fica, só pra também não correr o risco de você chegar lá achando que fica no centro e não fica perto, essas coisas todas. E aí, com relação a ingresso e afins, vou falar pra vocês, gente, que eu revirei a internet em busca de informações e não encontrei nada sobre. Me parece que a entrada é gratuita, tá? Mas eu confesso que, assim, gente, não encontrei essa informação. Então, se você quer ir visitar, agora que a gente tá falando de um lugar no Brasil também, qualquer coisa, dá uma ligadinha lá
pega o telefone e vê se você consegue falar com alguém e se informar sobre isso. Outro lugar que eu queria recomendar também, gente, é o Palácio do Catete lá no Rio. Assim, esse daqui foge um pouquinho do Euclides especificamente, mas no Palácio do Catete tem o Museu da República, que vai te contar mais sobre o Brasil Imperial e a Primeira República. Inclusive, efeitos de curiosidade, mas aí também já avançando na República tudo, foi nesse palácio aí, ó, que um tal presidente cometeu suicídio. E seria um ótimo personagem desse podcast. Mas assim, só comentando, né? Caso você também ache que esse tal presidente que cometeu suicídio no Palácio do Catete, caso você esteja jogando no Google, você joga assim a frase. Caso você ache que esse tal presidente poderia ser interessante, deixa aqui nos comentários que aí eu, né, coloco na lista o episódio dele. E sobre questões práticas, a visita do Palácio do Catete, preciso te dizer que, pelo que eu estava vendo, você não precisa de ingresso para visitar. Assim, preciso também deixar um adendo muito importante aqui. No período que eu estou gravando esse episódio e que eu estava produzindo esse episódio, o palácio estava fechado para visitação. Então, pode ser que eu não tenha encontrado informações sobre ingresso por conta disso. Então, por via das dúvidas, meus amores, chequem 25 vezes, né, se tem que comprar ingresso ou não, até porque o Palácio do Catete já é um ponto turístico um pouquinho mais concorrido no Rio. Então, é interessante você, se precisar comprar ingresso, comprar com um pouquinho de antecedência, e se não precisar do ingresso, se organizar para ir, tipo, bem cedinho, ou é que normalmente no fim da tarde eu acho furada, mas bem cedinho, assim, para conseguir visitar de boas, sem muita muvuca, sem muita fila, aquele tipo de coisa. Outra dica também que eu pensei com relação a isso, né, claramente, visita durante a semana, porque, né, eu tô supondo que você vai estar de férias e você vai poder ir durante a semana, mas, tipo, evita os finais de semana que costuma ficar bem lotadão. E só para complementar aquilo que eu estava falando sobre o palácio ou o museu, né, depende de como você quer chamar também, estar fechado, até a publicação desse episódio, na teoria, ele já abriu. Tá bom? Então tá bem. Mas como sempre, gente, checa de novo. Porque nunca se sabe, pode ter rolado algum atraso, ou que seja, assim, tipo, não compre sua passagem para o Rio de Janeiro agora só porque eu te dei essa dica pra ir só ali. E aí, vi me cobrar o ingresso da passagem depois. O ingresso da passagem. Ai, gente, divertidamente. O valor da passagem depois. E por último, gente, ainda no Rio, teriam, assim, muitos outros locais bacanas pra se explorar essa questão do Brasil Imperial e da Primeira República. Mas aí eu queria trazer um deles pra complementar aqui esse episódio, que no caso é o Museu Histórico Nacional, que, pasmem, também estava fechado temporariamente quando eu decidi gravar esse episódio. Olha que bacana. E aí, nesse caso específico do Museu Histórico Nacional, a reabertura estava prevista para outubro de 2025. Mas, como sempre, gente, também chequem com antecedência se tá tudo funcionando normal. E aí, exatamente por ele estar fechado temporariamente, foi muito difícil encontrar informações práticas sobre o museu. Porque, assim, na própria página deles, quando você vai ver ali, horário de funcionamento, ingresso, tem até um faquezinho falando, precisa de ingresso? Eu falei, porra, pergunta pra mim. Aí tá lá escrito, o museu está temporariamente fechado até outubro de 2025. Aí você fica tipo... Tá, mas e depois? Entendeu? Mas enfim, então realmente eu não consegui encontrar muitas informações, mas uma coisa muito legal desse museu é que ele tem um tour virtual. Então eu consegui ver, assim, o que rola de exposição lá dentro, você consegue fuxicar e tal. Óbvio que ir pessoalmente é muito mais interessante. Inclusive, sim, está na minha lista ir para o Rio de Janeiro, que é muito mais acessível do que outros episódios que eu trago aqui, com a visão do podcast para poder explorar tudo isso. Óbvio que é muito mais legal você visitar pessoalmente, mas eu achei muito legal ter essa possibilidade de visitar virtualmente. Enfim, ver o que tem para oferecer. E aí, pelo que eu tava vendo, tem umas exposições bem bacanas, assim, contando bem a história do Brasil mesmo e tal, então falando sobre o período imperial e falando sobre a Primeira República. Então eu achei interessante trazer aqui como mais uma cerejinha no bolo, né? Pra te ajudar a entender o período em que Euclides da Cunha viveu. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Eu espero que as dicas de viagem tenham ficado claras, que nesse finalzinho a rinite pegou mais forte. Peço desculpas de novo por eu estar fanha nesse episódio. Caso você seja novo ou nova por aqui, escute outros episódios que eu juro que a minha voz é mais agradável do que isso, tá bom? Então tá bem. Enfim, só me resta agradecer você que ficou até aqui, você que é ouvinte aqui do podcast, vocês, meninas, que me indicaram, né, que na verdade pediram o episódio de Euclides da Cunha. Então, Helena, Aluma e Marta, fica aqui o meu enormíssimo beijo pra vocês e o meu agradecimento. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E caso você também queira me mandar uma sugestão de episódio ou um pedido especificamente, vamos se comunicar por e-mail pra facilitar a vida, porque eu já estava perdida nos Instagram e no TikTok e nos comentários do Spotify e nos comentários do YouTube. Então, me manda um
e-mail, eu vou deixar o e-mail para onde vocês podem mandar sugestões aqui na descrição do episódio. Fora isso, considere apoiar o Passaporte pro Crime. Esse projeto é feito pela minha pessoa e pelo meu editor, e a gente trabalha muito para trazer os melhores conteúdos para vocês. Agora, nesse mês de junho, eu lancei as campanhas de apoio. Então, dependendo do valor que você quiser ajudar a gente, eu te dou algo em troca. Então agora não é apenas uma doação, agora eu te dou algo em troca também. E aí tem episódio bônus, aí tem também grupo exclusivo no WhatsApp, tem enquete pra ajudar a decidir quais vão ser os episódios bônus, tem, que mais que tem? Qual que é o nome daquilo? Tem newsletter no final do mês, ou yes, e tem inclusive, assim, eventuais sorteios que eu pretendo fazer e tal, tem um monte de coisa bacana. Então assim, se você curte Passaporte pro Crime, se você quer dar uma bisoiada, é só acessar um dos links que estão na descrição do episódio. Aproveito para deixar aqui o meu enormíssimo agradecimento aos já apoiadores e pedir para vocês, né, como sempre, compartilharem esse episódio ou o podcast com aquela pessoa que vocês sabem que vão curtir. Acho que é isso, acho que já falei tudo e até um pouco a mais do que eu precisava falar. Então fica aqui o meu enorme beijo, meu agradecimento mais uma vez a todo mundo e até semana que vem, onde eu vou te levar para alguma outra parte do mundo.